Você não precisa achar que estou louco, Elliot. Há muitas pessoas com preconceitos muito mais estranhos que o meu. Por que não ri do avô de Oliver que se recusa a andar de automóvel? Se eu não gosto daquele maldito metrô, o problema é meu. E de qualquer maneira, chegamos mais rápido de táxi. Se tivéssemos vindo de carro, teríamos precisado subir a colina a pé desde Park Street. Sei que estou mais nervoso do que quando você me viu no ano passado, mas não precisa fazer uma consulta médica por causa disso. Há motivos suficientes, Deus sabe, e considero-me com sorte por ainda estar são. Por que esse interrogatório? Você não costumava ser tão curioso. Bem, se precisa ouvir, não vejo por que não deveria contar. Talvez seja melhor assim, de qualquer maneira, pois você continuou me escrevendo como um pai aflito quando soube que eu havia começado a me afastar do clube de arte e a evitar Pickman. Agora que ele desapareceu, vou ao clube de vez em quando, mas meus nervos já não são os mesmos. Não sei o que aconteceu com Pickman, e não gosto de fazer suposições. Você deve ter imaginado que eu tinha alguma informação privilegiada quando rompi com ele, e é justamente por isso que não quero pensar para onde foi. Deixa a polícia descobrir o que puder. Não será muita coisa, considerando que eles ainda nem sabem da antiga casa no North End que ele alugou sob o nome de Peters. Não tenho certeza de que conseguiria encontrá-la novamente, e não que eu tentaria, mesmo em plena luz do dia. Sim, eu sei, ou temo saber, porque ele mantinha aquele lugar. Estou chegando a isso. E acho que você entenderá antes que eu termine, porque não conto nada à polícia. Eles me pediriam para guiá-los até lá, mas eu não conseguiria voltar, mesmo que soubesse o caminho. Havia alguma coisa naquele lugar, e agora não consigo mais usar o metrô, nem, e você também pode rir disso, descer a porões. Eu deveria imaginar que você saberia que não abandonei Pickman pelas mesmas razões tolas que fizeram aquelas velhas senhoras exigentes como a doutora Haid, Joe Minot e Bosworth afastarem-se dele. A arte mórbida não me choca, e quando um homem possui o gênio que Pickman possuía, considero uma honra conhecê-lo, não importa que direção seu trabalho tome. Boston jamais teve um pintor maior que Richard Upton Pickman. Eu disse isso desde o princípio e continuo dizendo. E não hesitei nem por um instante quando ele me mostrou aquele quadro, A Alimentação dos Ghouls. Foi isso, você se lembra, que fez Minot romper com ele. Você sabe, é preciso haver arte profunda e uma compreensão profunda da natureza para produzir coisas como as de Pickman. Qualquer pintor medíocre de capas de revistas pode espalhar tinta de maneira selvagem e chamar aquilo de pesadelo, Sabá das Bruxas ou Retrato do Diabo. Mas somente um grande pintor consegue fazer algo assim realmente assustar ou parecer verdadeiro. Isso acontece porque apenas um verdadeiro artista conhece a anatomia do terror ou a fisiologia do medo, o tipo exato de linhas e proporções que se ligam aos instintos adormecidos ou às memórias hereditárias de pavor, além dos contrastes de cores e efeitos de iluminação capazes de despertar a sensação latente de estranheza. Não preciso explicar por que um fusele realmente provoca arrepios, enquanto a ilustração barata de uma história de fantasmas simplesmente nos faz rir. Há alguma coisa que esses homens captam, algo que está além da vida e que conseguem nos fazer captar por um instante. Doré tinha isso, Simey tem isso, Angarola, de Chicago, tem isso, e Pickman tinha isso como nenhum homem jamais teve antes, ou, espero, pelos céus, jamais terá novamente. Não me pergunte o que eles veem. Você sabe que, na arte comum, existe uma diferença enorme entre as coisas vivas e pulsantes, desenhadas a partir da natureza ou de modelos,
e aquelas produções artificiais que os artistas comerciais medíocres fabricam em estúdios vazios, seguindo regras. Bem, eu diria que o verdadeiro artista estranho possui uma espécie de visão que cria modelos ou evoca aquilo que equivale a cenas reais do mundo espectral em que vive. De qualquer maneira, ele consegue produzir resultados que diferem dos sonhos fantasiosos do pretensioso, quase da mesma forma que os resultados de um pintor que trabalha com modelos vivos diferem das invenções de um cartunista de curso por correspondência. Se eu tivesse visto aquilo que Pickman viu... Mas não. Vamos tomar uma bebida antes de nos aprofundarmos mais. Meu Deus, eu não estaria vivo se tivesse visto o que aquele homem, se é que ele era um homem, viu. Você se lembra de que o forte de Pickman eram os rostos. Não acredito que alguém, desde Goya, tenha conseguido colocar tanto inferno puro em um conjunto de feições ou em uma simples alteração de expressão. E antes de Goya, precisamos voltar aos artistas medievais, que fizeram as gárgulas e quimeras de Notre-Dame e do Mont Saint-Michel. Eles acreditavam em todo tipo de coisa, e talvez também vissem todo tipo de coisa, pois a Idade Média teve fases bastante curiosas. Lembro-me de você mesmo ter perguntado a Pickman uma vez, no ano anterior à sua partida, de onde diabos ele tirava aquelas ideias e visões. Ele não deu uma risada desagradável? Foi em parte por causa daquela risada que Reed rompeu com ele. Reed, você sabe, havia acabado de começar a estudar patologia comparada e estava cheio de pomposas informações privilegiadas sobre o significado biológico ou evolutivo deste ou daquele sintoma mental ou físico. Ele disse que Pickman o repelia cada vez mais, dia após dia, e que quase chegou a assustá-lo no final. Que as feições e a expressão daquele homem estavam se desenvolvendo lentamente de uma maneira que ele não gostava, de uma maneira que não era humana. Falava muito sobre dieta e dizia que Pickman devia ser anormal e excêntrico ao extremo. Suponho que você tenha dito a Reed, se vocês trocaram correspondência sobre isso, que as pinturas de Pickman estavam começando a afetar seus nervos ou perturbar sua imaginação. Eu sei que disse isso a ele naquela época. Mas lembre-se de que não abandonei Pickman por nada disso. Pelo contrário, minha admiração por ele continuava crescendo, pois a alimentação dos ghouls era uma conquista extraordinária. Como você sabe, o clube não quis expô-lo, e o Museu de Belas Artes não aceitou a obra como presente. Posso acrescentar que ninguém a comprou, de modo que Pickman a manteve em sua própria casa até desaparecer. Agora seu pai a tem em Salem. Você sabe que Pickman descendia de uma antiga família de Salem e tinha uma ancestral bruxa que foi enforcada em 1692. Passei a visitar Pickman com bastante frequência, especialmente depois que comecei a fazer anotações para uma monografia sobre arte estranha. Provavelmente foi o trabalho dele que colocou essa ideia na minha cabeça e, de qualquer maneira, encontrei nele uma verdadeira mina de dados e sugestões quando comecei a desenvolvê-la. Ele me mostrou todas as pinturas e desenhos que possuía, incluindo alguns esboços à tinta que, acredito sinceramente, teriam feito com que fosse expulso do clube se muitos de seus membros os tivessem visto. Em pouco tempo, eu já era praticamente um devoto e passava horas ouvindo, como um menino em idade escolar, suas teorias sobre arte e suas especulações filosóficas, suficientemente extravagantes para qualificá-lo para o hospício de Danvers. Minha adoração por ele, somada ao fato de que as pessoas em geral começavam a querer cada vez menos sua companhia, fez com que ele se tornasse bastante íntimo de mim. Certa noite, insinuou que, se eu fosse suficientemente discreto e não muito sensível,
poderia me mostrar algo bastante incomum, algo um pouco mais forte do que qualquer coisa que ele tinha em casa. Você sabe, disse ele, existem coisas que não servem para Marlborough Street, coisas que estão fora de lugar aqui e que de qualquer maneira não podem ser concebidas aqui. É meu trabalho captar os tons mais profundos da alma, e você não os encontrará em um conjunto de ruas artificiais construídas sobre terreno conquistado. Back Bay não é Boston, ainda não é nada, porque não teve tempo de acumular memórias e atrair espíritos locais. Se existem fantasmas aqui, são os fantasmas domesticados de um pântano salgado e de uma enseada rasa. E eu quero fantasmas humanos, os fantasmas de seres suficientemente organizados para terem contemplado o inferno e compreendido o significado daquilo que viram. O lugar que um artista deve amar é o North End. Se algum esteta fosse sincero, suportaria as favelas em nome das tradições acumuladas. Meu Deus, homem, você não percebe que lugares assim não foram simplesmente construídos, mas realmente cresceram? Geração após geração viveu, sentiu e morreu ali. E isso numa época em que as pessoas não tinham medo de viver, sentir e morrer. Você não sabe que havia um moinho em Copp's Hill em 1632 e que metade das ruas atuais foi traçada em 1650. Posso mostrar-lhe casas que estão de pé há 2 séculos e meio ou mais. Casas que testemunharam coisas capazes de fazer uma casa moderna desmoronar e virar pó. O que os homens modernos sabem sobre a vida e as forças que existem por trás dela? Você chama a bruxaria de Salem de delírio, mas aposto que minha tetravó poderia ter contado algumas coisas. Enforcaram-na em Gallows Hill, com Cotton Mather observando de maneira santimoniosa. Mather, maldito seja, tinha medo de que alguém conseguisse escapar desta maldita gaiola de monotonia. Eu gostaria que alguém tivesse lançado um feitiço sobre ele ou sugado seu sangue durante a noite. Posso mostrar-lhe uma casa onde ele morou, e posso mostrar-lhe outra na qual tinha medo de entrar, apesar de toda aquela conversa ousada. Ele sabia coisas que não ousava colocar naquela estúpida Magnália ou naquele pueril Maravilhas do Mundo Invisível. Veja, você sabia que todo o North End já teve uma rede de túneis que mantinha certas pessoas em contato com as casas umas das outras, com o cemitério e com o mar? Que os homens fossem perseguidos e processados acima do solo? Coisas aconteciam todos os dias que eles não conseguiam alcançar, e vozes riam à noite que eles não conseguiam identificar? Ora, homem, de 10 casas sobreviventes construídas antes de 1700 e que nunca foram deslocadas, aposto que em 8 delas posso mostrar alguma coisa estranha no porão. Quase não passa um mês sem que se leia sobre trabalhadores encontrando arcos murados e poços que não levam a lugar algum nesta ou naquela construção antiga que está sendo demolida. Você podia ver um perto da Henchman Street a partir do elevado no ano passado. Havia bruxas e aquilo que seus feitiços invocavam, piratas e aquilo que traziam do mar, contrabandistas, corsários. E eu lhe digo, antigamente as pessoas sabiam viver e sabiam ampliar os limites da vida. Este não era o único mundo que um homem ousado e sábio podia conhecer. E pensar no presente em contraste, com cérebros tão pálidos que até um clube de supostos artistas estremece e se contorce quando uma pintura vai além dos sentimentos de uma mesa de chá da Beacon Street. A única vantagem do presente é ser estúpido demais para questionar o passado muito de perto. O que mapas, registros e guias realmente dizem sobre o North End? Bah! Aposto que posso conduzi-lo a 30 ou 40 becos e redes de becos ao norte da Prince Street que não são sequer suspeitados por 10 seres vivos, além dos estrangeiros que os infestam.
E o que esses estrangeiros sabem sobre o significado deles? Não, Thurber. Esses lugares antigos estão sonhando magnificamente, transbordando de maravilhas, terror e fugas do cotidiano. E ainda assim, não existe uma alma viva para compreendê-los ou tirar proveito deles. Ou melhor, existe apenas uma alma viva, pois não tenho vasculhado o passado à toa. Veja só, você se interessa por esse tipo de coisa. E se eu lhe dissesse que tenho outro estúdio lá em cima, onde posso capturar o espírito noturno do horror antigo e pintar coisas que eu sequer conseguiria imaginar em Marlborough Street? Naturalmente, não conto isso àquelas velhas malditas do clube, com Reed, maldito seja, sussurrando como já faz, que sou uma espécie de monstro descendo pelo tobogã da evolução reversa. Sim, Thurber, decidi há muito tempo que é preciso pintar o terror tanto quanto a beleza da vida real. Por isso explorei alguns lugares onde tinha motivos para saber que o terror vive. Tenho um lugar que não acredito que 3 homens nórdicos vivos, além de mim, tenham visto. Não fica muito longe do elevado em termos de distância, mas está a séculos de distância em termos de alma. Escolhi-o por causa do velho poço de tijolos no porão, um daqueles que mencionei. O barraco está quase desabando, de modo que ninguém mais moraria lá, e eu teria vergonha de dizer quanto pago por ele. As janelas estão fechadas com tábuas, mas gosto ainda mais disso, pois não quero luz do dia para o que faço. Pinto no porão, onde a inspiração é mais espessa, mas tenho outros cômodos mobiliados no térreo. Um siciliano é o proprietário, e aluguei o lugar sob o nome de Peters. Agora, se você tiver coragem, levo-o lá esta noite. Acho que gostaria dos quadros, pois, como disse, deixei-me levar um pouco naquele lugar. Não é uma grande excursão. Às vezes faço o percurso a pé, porque não quero chamar atenção levando um táxi para um lugar desses. Podemos pegar o transporte na South Station até Battery Street, e depois disso a caminhada não é grande. Bem, Elliot, depois daquele discurso, não havia muito que eu pudesse fazer além de me impedir de correr, em vez de caminhar, até o primeiro táxi vazio que encontrássemos. Pegamos o elevado na South Station e, por volta da meia-noite, descemos as escadas em Battery Street e seguimos pela antiga orla, passando pela Constitution Wharf. Não prestei atenção às ruas transversais e ainda não consigo dizer em qual delas viramos, mas sei que não foi Greenough Lane. Quando viramos, foi para subir pelo trecho deserto do beco mais antigo e sujo que já vi em minha vida, com empenas de aparência arruinada, janelas quebradas de pequenos vidros e chaminés arcaicas que se erguiam, meio desintegradas, contra o céu iluminado pela lua. Não acredito que houvesse 3 casas à vista que não estivessem de pé no tempo de Cotton Mather. Certamente vi pelo menos 2 com andares superiores projetados sobre a rua, e uma vez pensei ter visto o contorno pontudo de um telhado do tipo pré-Gambro, quase esquecido, embora os antiquários afirmem que não resta nenhum exemplar em Boston. Daquele beco, que possuía uma iluminação fraca, viramos à esquerda para outro beco, igualmente silencioso e ainda mais estreito, completamente sem luz. 1 minuto depois fizemos, creio, uma curva de ângulo obtuso para a direita, no escuro. Pouco depois, Pickman tirou uma lanterna e revelou uma porta antediluviana de 10 painéis, que parecia terrivelmente corroída por vermes. Ele a destrancou e conduziu-me para um corredor árido, revestido com aquilo que um dia havia sido um magnífico painel de carvalho escuro. Simples, naturalmente, mas capaz de evocar de maneira emocionante os tempos de Andros, Pips e da bruxaria. Então ele me levou por uma porta à esquerda, acendeu uma lamparina a óleo e disse que eu ficasse à vontade. Bem, Elliot,
Sou o que o homem comum chamaria de bastante durão, mas confesso que aquilo que vi nas paredes daquele aposento me causou um choque. Eram os quadros dele, você sabe, aqueles que ele não podia pintar ou sequer mostrar em Marlborough Street. E tinha razão quando disse que havia se deixado levar. Aqui, tome outra bebida. Eu preciso de uma também. Não adianta tentar descrever como eram, porque o horror, a blasfêmia, a repugnância inacreditável e o fedor moral vinham de detalhes simples, além do poder das palavras de classificá-los. Não havia nada da técnica exótica que se vê em Sydney Sim, nem aquelas paisagens transsaturninas e fungos lunares que Clark Ashton Smith utiliza para gelar o sangue. Os cenários eram, em sua maioria, antigos cemitérios, bosques profundos, penhascos à beira-mar, túneis de tijolos, antigos aposentos revestidos de madeira ou simples abóbodos de alvenaria. O cemitério de Copp's Hill, que não podia ficar a muitos quarteirões daquela própria casa, era um cenário favorito. A loucura e a monstruosidade estavam nas figuras em primeiro plano, pois a arte mórbida de Pickman era, acima de tudo, uma arte de retratos demoníacos. Essas figuras raramente eram completamente humanas, embora muitas vezes se aproximassem da humanidade em diferentes graus. A maioria dos corpos, embora aproximadamente bípedes, tinha uma postura curvada para a frente e um aspecto vagamente canino. A textura da maioria era uma espécie de borracha desagradável. Eca, ainda consigo vê-los. Suas atividades... Bem, não me peça para ser muito preciso. Geralmente estavam se alimentando. Não direi de quê. Às vezes, eram mostrados em grupos nos cemitérios ou em passagens subterrâneas, e frequentemente pareciam estar lutando por sua presa, ou melhor, por seu tesouro. E que expressividade maldita Pickman às vezes dava àqueles rostos sem olhos daquele espólio de ossos. Às vezes as criaturas apareciam saltando por janelas abertas durante a noite, ou agachadas sobre o peito de pessoas adormecidas, atormentando-lhes a garganta. Uma tela mostrava um círculo delas uivando ao redor de uma bruxa enforcada em Gallows Hill, cujo rosto morto possuía uma estreita semelhança com o delas. Mas não pense que foi todo aquele horror de temas e cenários que me deixou atordoado. Não sou uma criança de 3 anos e já havia visto coisas semelhantes antes. Foram os rostos, Elliot, aqueles rostos malditos que sorriam e babavam na tela com o próprio sopro da vida. Por Deus, homem, acredito sinceramente que estavam vivos. Aquele nauseante feiticeiro havia despertado as chamas do inferno no pigmento, e seu pincel era uma varinha que gerava pesadelos. Passe-me aquela garrafa, Elliot. Havia uma obra chamada A Lição, que Deus tenha piedade de mim por tê-la visto. Escute. Consegue imaginar um círculo de criaturas caninas sem nome, agachadas em um cemitério, ensinando uma criança pequena a se alimentar como elas? O preço de uma criança trocada, suponho. Você conhece o velho mito segundo o qual os seres estranhos deixam sua prole nos berços em troca dos bebês humanos que roubam? Pickman estava mostrando o que acontecia com aqueles bebês roubados, como eles cresciam. E então comecei a perceber uma relação horrenda entre os rostos das figuras humanas e não humanas. Em todas suas gradações de morbidez, desde o francamente não humano até o degradadamente humano, ele estabelecia uma ligação e uma evolução sardônica. As criaturas caninas haviam se desenvolvido a partir de mortais. E assim que me perguntei o que ele fazia com os próprios filhotes,
deixados entre os homens na forma de crianças trocadas, meus olhos encontraram um quadro que incorporava exatamente esse pensamento. Era o interior de uma antiga casa puritana. Uma sala com pesadas vigas de madeira, janelas com treliças, um banco e móveis desajeitados do século XVII, com a família sentada ao redor enquanto o pai lia as escrituras. Todos os rostos, exceto um, demonstravam nobreza e reverência, mas aquele refletia o escárnio do abismo. Era o rosto de um jovem, e sem dúvida pertencia ao suposto filho daquele pai piedoso. Mas, em essência, era parente das criaturas impuras. Era a criança trocada. E, num espírito de suprema ironia, Pickman havia dado às feições uma semelhança bastante perceptível com as suas próprias. A essa altura, Pickman havia acendido uma lâmpada em uma sala adjacente e segurava educadamente a porta aberta para mim, perguntando se eu gostaria de ver seus estudos modernos. Eu não havia conseguido dar-lhe muitas opiniões, estava tomado pelo medo e pela repugnância, mas acho que ele entendeu perfeitamente e se sentiu muito lisonjeado. E agora quero assegurar-lhe novamente, Elliot, que não sou nenhum fracote que grita diante de qualquer coisa que se afaste um pouco do habitual. Sou de meia idade e razoavelmente sofisticado, e acredito que você me viu o bastante na França para saber que não me impressiono facilmente. Lembre-se também de que eu acabara de recuperar o fôlego e me acostumar com aquelas pinturas horríveis que transformavam a Nova Inglaterra colonial numa espécie de anexo do inferno. Bem, apesar de tudo isso, aquela sala seguinte arrancou de mim um grito verdadeiro e tive de agarrar o batente da porta para não cair. A outra sala havia mostrado um bando de ghouls e bruxas invadindo o mundo de nossos antepassados, mas aquela trouxe o horror diretamente para a nossa vida cotidiana. Meu Deus, como aquele homem sabia pintar! Havia um estudo chamado Acidente no Metrô, no qual um grupo daquelas criaturas malignas subia de alguma catacumba desconhecida através de uma rachadura no chão do metrô da Boylston Street e atacava uma multidão de pessoas na plataforma. Outro mostrava uma dança em Copp's Hill, entre os túmulos, com o cenário do presente ao fundo. Depois havia inúmeras vistas de porões, com monstros rastejando por buracos e fendas na alvenaria, sorrindo enquanto se agachavam atrás de barris ou fornos e esperavam que sua primeira vítima descesse as escadas. Uma tela repugnante parecia representar uma enorme seção transversal de Beacon Hill, com exércitos de monstros mefíticos semelhantes a formigas, espremendo-se por túneis que perfuravam o solo em todas as direções. Dançarinos em cemitérios modernos apareciam livremente representados. E havia outra concepção que, de algum modo, me chocou mais do que todas as outras. Era uma cena em uma abóboda desconhecida, onde dezenas daquelas criaturas se amontoavam ao redor de uma delas, que segurava um conhecido guia turístico de Boston, e evidentemente lia em voz alta. Todas apontavam para determinada passagem, e cada rosto parecia tão distorcido por uma risada epiléptica e reverberante que quase pensei ouvir os ecos demoníacos. O título do quadro era Holmes, Lowell e Longfellow jazem sepultados em Mount Auburn. À medida que fui recuperando a compostura e me readaptando àquela segunda sala de perversidade e morbidez, comecei a analisar alguns dos elementos que alimentavam minha repulsa nauseante. Em primeiro lugar, pensei comigo mesmo, aquelas coisas me repeliam pela completa desumanidade e pela crueldade insensível que demonstravam por parte de Pickman.
O sujeito devia ser um inimigo implacável de toda a humanidade para sentir tamanho prazer na tortura da mente e da carne e na degradação do corpo mortal. Em segundo lugar, elas me aterrorizavam por causa da própria grandeza. Sua arte era a arte que convencia. Quando víamos os quadros, víamos os próprios demônios e tínhamos medo deles. E a parte estranha era que Pickman não obtinha seu poder por meio da seletividade ou da bizarrice. Nada era borrado, distorcido ou transformado em convenção. Os contornos eram nítidos e realistas, e os detalhes eram definidos com uma precisão quase dolorosa. E os rostos não era simplesmente uma interpretação artística que víamos, era o próprio pandemônio, cristalino em sua objetividade brutal. Era isso, pelos céus. O homem não era um fantasista nem um romântico. Ele sequer tentava nos mostrar a efemeridade prismática e turbulenta dos sonhos. Em vez disso, refletia fria e sarcasticamente um mundo de horror estável, mecanicista e perfeitamente estabelecido que via por completo, brilhantemente, diretamente e sem vacilar. Deus sabe que mundo poderia ser aquele, ou onde ele havia vislumbrado as formas blasfemas que nele trotavam, corriam e rastejavam. Mas qualquer que fosse a origem desconcertante de suas imagens, uma coisa era evidente. Pickman era, em todos os sentidos, na concepção e na execução, um realista meticuloso, cuidadoso e quase científico. Meu anfitrião agora me conduzia para baixo, ao porão, em direção ao seu verdadeiro estúdio, e preparei-me para alguns efeitos infernais entre as telas inacabadas. Quando chegamos ao fim da escada úmida, ele apontou a lanterna para um canto do grande espaço aberto diante de nós, revelando a borda circular de tijolos daquilo que evidentemente era um grande poço no chão de terra. Aproximamo-nos e percebi que devia ter cerca de 1,5 metros de largura, com paredes de uns 30 centímetros de espessura e aproximadamente 15 centímetros acima do nível do chão. Uma construção sólida do século XVII, ou eu estava muito enganado. Aquilo, disse Pickman, era exatamente o tipo de coisa de que estivera falando. Uma abertura da rede de túneis que costumava perfurar a colina. Observei distraidamente que o poço não parecia estar fechado com tijolos e que um pesado disco de madeira formava a aparente tampa. Pensando nas coisas às quais aquele poço poderia estar ligado, caso as sugestões selvagens de Pickman não fossem apenas retórica, estremeci ligeiramente. Então virei-me para segui-lo por um degrau e atravessar uma porta estreita para uma sala de tamanho razoável, com piso de madeira e mobiliada como um estúdio. Um equipamento de gás acetileno fornecia a iluminação necessária para o trabalho. Os quadros inacabados sobre cavaletes ou apoiados contra as paredes eram tão horríveis quanto os acabados no andar de cima, e demonstravam os métodos meticulosos do artista. As cenas eram esboçadas com extremo cuidado, e linhas guia a lápis revelavam a precisão minuciosa que Pickman empregava para obter a perspectiva e as proporções corretas. O homem era um grande artista. Digo isso até hoje, sabendo o que sei. Uma grande câmera sobre uma mesa chamou minha atenção. Pickman explicou que a utilizava para fotografar cenários, como fundos, de modo que pudesse pintá-los a partir de fotografias no estúdio, em vez de carregar todo o equipamento pela cidade em busca desta ou daquela paisagem. Considerava uma fotografia tão boa quanto uma cena ou um modelo real para trabalhos prolongados, e declarou que as utilizava regularmente.
Havia algo muito perturbador nos esboços nauseantes e nas monstruosidades meio acabadas que pareciam espreitar de todos os lados da sala. E quando Pickman subitamente revelou uma enorme tela no lado oposto à luz, não consegui conter um grito alto, o segundo que soltava naquela noite. O grito ecoou repetidamente pelas abóbadas sombrias daquele porão antigo e úmido, e precisei sufocar uma onda de reação que ameaçava transformar-se em riso histérico. Criador misericordioso. Elliot, não sei quanto daquilo era real e quanto era fantasia febril. Não me parece que a Terra possa conter um sonho como aquele. Era uma blasfêmia colossal e sem nome, com olhos vermelhos brilhantes, segurando em garras ossudas algo que havia sido um homem e roendo-lhe a cabeça como uma criança que mastiga um pedaço de doce. Sua posição era uma espécie de agachamento e, ao observá-la, tinha-se a sensação de que, a qualquer momento, poderia abandonar a presa que tinha nas mãos e procurar uma vítima mais suculenta. Mas, maldição, nem mesmo o tema demoníaco era o que tornava aquela coisa uma fonte imortal de pânico. Não era isso, nem o rosto canino com suas orelhas pontudas, olhos injetados de sangue, nariz achatado e lábios babando. Não eram as garras escamosas, nem o corpo coberto de mofo, nem os pés parcialmente semelhantes a cascos. Nada disso. Embora qualquer um desses elementos pudesse muito bem levar um homem impressionável à loucura. Era a técnica, Elliot. A técnica maldita, ímpia e antinatural. Como sou um ser vivo, nunca vi em nenhum outro lugar o próprio sopro da vida fundido de maneira tão completa a uma tela. O monstro estava ali. Ele encarava e roía, roía e encarava. E eu sabia que somente uma suspensão das leis da natureza poderia permitir que um homem pintasse uma coisa assim, sem um modelo, sem algum vislumbre daquele mundo inferior que nenhum mortal que não tenha se vendido ao demônio jamais contemplou. Preso com uma tachinha a uma parte vazia da tela, havia um pedaço de papel, agora bastante enrolado. Provavelmente, pensei, era uma fotografia da qual Pickman pretendia pintar um fundo tão horrível quanto o pesadelo que deveria completar. Estendi a mão para desenrolá-lo e examiná-lo. Foi então que, de repente, vi Pickman estremecer como se tivesse levado um tiro. Ele estivera escutando com uma intensidade peculiar desde que meu grito de susto despertara ecos incomuns no porão escuro. Agora parecia tomado por um medo que, embora não fosse comparável ao meu, possuía algo mais físico do que espiritual. Sacou um revólver e fez um gesto para que eu permanecesse em silêncio. Depois saiu para o porão principal e fechou a porta atrás de si. Acho que fiquei paralisado por um instante. Imitando a atenção de Pickman, imaginei ter ouvido um leve ruído de passos apressados em algum lugar, seguido por uma série de guinchos ou balidos, numa direção que não conseguia determinar. Pensei em ratos enormes e estremeci. Então, veio uma espécie de ruído abafado que, de algum modo, fez minha pele inteira se arrepiar. Era um ruído furtivo, como se alguma coisa tateasse às cegas, embora eu não consiga explicar exatamente o que quero dizer. Parecia madeira pesada caindo sobre pedra ou tijolo. Madeira sobre tijolo. O que aquilo me fez pensar? O som veio novamente, mais alto. Houve uma vibração, como se a madeira tivesse caído mais longe do que antes. Depois veio um ruído agudo e áspero, um grito de palavras incompreensíveis vindo de Pickman, e o disparo ensurdecedor de todos os 6 tambores do revólver, disparados espetacularmente como um domador de leões que atira para o alto apenas para produzir efeito.
um guincho ou grasnido abafado, um baque. Depois, mais ruídos de madeira e tijolo raspando. Uma pausa. E então, a abertura da porta. Confesso que me assustei violentamente. Pickman reapareceu com a arma ainda fumegante, amaldiçoando os ratos gordos que infestavam o velho poço. O diabo sabe do que eles vivem, Thurber, disse ele, sorrindo, pois aqueles túneis antigos tocavam cemitérios, covis de bruxas e o litoral. Mas, seja lá do que se alimentavam, devem ter ficado sem comida, pois estavam desesperados para sair. Seu grito os agitou, imagino. É melhor ter cuidado nesses lugares antigos. Nossos amigos roedores são a única desvantagem, embora às vezes eu pense que são uma vantagem quando se trata de atmosfera e cor. Bem, Elliot, aquele foi o fim da aventura daquela noite. Pickman havia prometido mostrar-me o lugar, e Deus sabe que cumpriu a promessa. Ele me conduziu para fora daquele emaranhado de becos por outra direção, ao que parece, pois quando avistamos um poste de iluminação, estávamos numa rua meio familiar, com fileiras monótonas de prédios de apartamentos misturados a casas antigas. Descobri depois que era Charter Street, mas estava tão perturbado que nem reparei exatamente onde havíamos chegado. Era tarde demais para o elevado e voltamos a pé para o centro pela Hanover Street. Lembro-me daquela caminhada. Passamos da Tremont para Beacon e Pickman me deixou na esquina da Joy Street, onde tomei outra direção. Nunca mais falei com ele. Por que o abandonei? Não tenha tanta pressa. Espere até eu chamar o café. Já tivemos o suficiente das outras coisas, mas eu, pelo menos, preciso de alguma coisa. Não foram as pinturas que vi naquele lugar. Embora eu jure que elas fossem suficientes para fazer com que Pickman fosse banido de 9 entre 10 das casas e clubes de Boston. E imagino que agora você compreenda por que preciso evitar metrôs e porões. Foi algo que encontrei no meu casaco na manhã seguinte. Você sabe, aquele papel enrolado preso com uma tachinha àquela tela horrível no porão. A coisa que pensei ser uma fotografia de algum cenário que ele pretendia utilizar como fundo para aquele monstro. Aquele último susto aconteceu quando eu estava tentando desenrolá-lo, e parece que, distraidamente, amassei o papel e coloquei-o no bolso. Mas aqui está o café. Tome-o puro, Elliot, se tiver juízo. Sim. Aquele papel foi a razão pela qual abandonei Pickman. Richard Upton Pickman, o maior artista que já conheci. E o ser mais vil que já ultrapassou os limites da vida e mergulhou nos abismos do mito e da loucura. Elliot, o velho Reed tinha razão. Ele não era estritamente humano. Ou nasceu em alguma sombra estranha, ou encontrou uma maneira de abrir o portão proibido. Agora, isso não importa. Ele se foi, de volta àquela escuridão fabulosa que tanto amava assombrar. Aqui. Vamos acender o lustre. Não me peça para explicar, nem mesmo para conjecturar o que eu queimei. Também não me pergunte o que havia por trás daquela movimentação semelhante à de uma toupeira que Pickman insistia em fazer passar por ratos. Existem segredos, você sabe, que podem ter vindo dos tempos antigos de Salem. E Cotton Mather conta coisas ainda mais estranhas. Você sabe como as pinturas de Pickman eram terrivelmente realistas. Como todos nós nos perguntávamos de onde ele tirava aqueles rostos. Bem, aquele papel, afinal, não era uma fotografia de nenhum cenário. O que ele mostrava
era simplesmente o ser monstruoso que Pickman estava pintando naquela tela horrível. Era o modelo que ele estava usando. E o fundo era simplesmente a parede do estúdio no porão, reproduzida em detalhes minuciosos. Mas, por Deus, Elliot, era uma fotografia tirada da vida real.